Escolher um bom celular intermediário é uma tarefa difícil, ainda mais na faixa dos R$ 1.200 em que temos uma infinidade de opções no mercado. Se bateu aquela dúvida sobre qual é melhor para comprar entre o Galaxy A30s e o Moto G8 Power, então você chegou ao lugar certo. O Tudo Celular vai listar os prós e os contras de cada um para te ajudar a decidir qual é o melhor para você. Começamos com o design, e aqui percebemos logo de cara uma diferença entre os dois. O Motorola traz furo na tela e o Samsung ainda adota o clássico entalhe em formato de gota. Qual você prefere? Eles têm praticamente o mesmo tamanho e espessura de bordas, assim como tela de 6,4 polegadas. O G8 Power é mais pesado, mas isso pode ser justificado pela maior bateria, o que faz com que ele seja também mais gordinho. O acabamento é de plástico nos dois. A traseira do A30s tem um padrão mais exótico, que chama a atenção, além de cores chamativas como o roxo. O G8 Power veio apenas em duas cores mais sóbrias e provavelmente agradará o público mais tradicional. Na traseira temos as câmeras alinhadas verticalmente em ambos. A diferença é que no G8 Power há uma a mais e ela fica separada das demais, parecendo uma exclamação invertida. Há entrada USB-C e Bluetooth 5 nos dois, mas se quer Wi-Fi 5 GHz, apenas o A30s tem. O da Samsung tem biometria na tela, que é um pouco mais lerda que o leitor de digitais na traseira do G8 Power. E começamos o nosso comparativo com um empate. Temos o mesmo tamanho de tela, mas com tecnologias e resoluções diferentes. No Galaxy há um painel Super AMOLED HD+. Já no Motorola temos uma tela IPS LCD mais simples, com resolução Full HD+. O que você prefere? Resolução superior ou melhor imagem? A tela da Samsung tem brilho mais forte e melhor imagem no geral. Por mais que ela sature mais as cores, você pode alterar isso nas configurações e terá uma representação mais próxima da realidade do que a tela desequilibrada do G8 Power. Na parte sonora é onde a Motorola dá uma lição de moral à Samsung. O G8 Power tem som estéreo, potente e bem balanceado. O A30s tem som apenas mono, tende muito para os agudos e sacrifica os detalhes das músicas. O fone que acompanha o G8 Power também é de melhor qualidade e mais confortável. Mesmo que você tenha um fone de alta qualidade para usar, vai tirar melhor proveito de som entregue pela Motorola. Ele é mais limpo e com menos distorção. Damos um ponto a cada. O Galaxy tem melhor tela, apesar da resolução inferior, e a Motorola tem som superior. Há Android 10 nos dois. A diferença fica para a interface One UI 2.0 que roda por cima do Galaxy e traz bastante modificações comparado ao sistema mais limpo da Motorola. Se você quer a experiência mais completa, então a escolha cai sobre o A30s, que tem até TV digital. É possível assistir enquanto usa outros aplicativos e até gravar a programação e gerar GIFs animados. O G8 Power tem apenas os clássicos gestos da Motorola presentes em outros modelos da linha G. A novidade fica basicamente para o Moto Áudio, que oferece alguns perfis para calibrar o som. Por padrão, ele vem no modo inteligente, que identifica o tipo de áudio e faz os ajustes corretos na equalização. O A30s leva mais um ponto por ser mais completo. Mesmo com software mais modificado, o Galaxy A30s consegue entregar melhor desempenho no multitarefas. Em nosso teste padronizado de velocidade, houve uma diferença de quase 1 minuto na abertura e reabertura de aplicativos e jogos. A Motorola oferece uma opção chamada de desempenho adaptável, que promete turbinar a experiência. E realmente chega a cumprir, mas ainda assim fica 15 segundos abaixo do rival. Em benchmarks é onde o Snapdragon 665 mostra mais poder de fogo que o Exynos 7904. Ele normalmente consegue pontuações maiores e no caso do Antutu pode chegar a até 30% de diferença. E é aqui que entra a vantagem da tela ter resolução inferior. O A30s entrega melhor desempenho em jogos com fluidez mais estável que o G8 Power. Como a GPU sofre menos para lidar com os jogos, o celular da Samsung também esquenta menos. Agora, se você espera jogar PUBG com tudo no máximo, esqueça, você terá que investir em um celular mais caro que esses aqui. De qualquer forma, o Galaxy A30s tem melhor desempenho no geral e em jogos, com isso ganha mais um ponto. Chegamos ao ponto mais importante do G8 Power, sua bateria. Ele pode não ser o melhor em autonomia que passou pelo Tudo Celular, mas está entre os melhores. Ter 1000 mAh a mais que o rival da Samsung faz diferença. E em nosso teste padronizado tivemos autonomia de 6 horas de vantagem para o Motorola. Quem só usa o básico como WhatsApp e Instagram terá bateria para 2 dias com o G8 Power, enquanto com o A30s terá um pouco de carga sobrando para o dia seguinte.
mas o Galaxy tem a vantagem de passar menos tempo na tomada. Cada um leva um ponto, o G8 Power tem mais bateria e o Galaxy recarrega mais rápido. O Motorola vem com mais câmeras, além da principal e grande angular, também presentes no rival, há uma dedicada para macro e outra com zoom ótico. Já o Galaxy vem com um sensor de profundidade para fechar o trio. O A30s tem melhor câmera no geral, seja para fotos dentro ou fora de casa, mas há um detalhe importante. Recomendamos desativar a inteligência artificial, que satura demais as cores e resulta em imagens surreais. Com ela desligada, você terá fotos muito boas. A grande angular do Galaxy também sofre menos com distorção que a da Motorola, mas ambas apresentam fotos piores e mais escuras do que a câmera principal de cada aparelho. Já a macro do G8 tem baixa resolução, mas ajuda a quebrar o galho quando precisa fotografar de perto. E se precisar aproximar algo que estiver longe, terá menos perda com o zoom ótico. Damos um ponto a cada. O A30s tem melhores fotos e o G8 Power tem câmera mais versátil. Temos câmera frontal com a mesma resolução nos dois. Por mais que isso possa indicar mesma qualidade em selfies, não é bem o que acontece. Por padrão, o G8 Power abusa do efeito de embelezamento para suavizar a pele e esconder imperfeições. Recomendamos desativar o recurso porque o resultado fica muito artificial. E mesmo com ele desligado, ainda terá selfies piores. O modelo da Samsung captura mais detalhes, tem melhor controle de luz e cores e sofre menos com ruídos em locais mais escuros. O A30s leva um ponto por ser melhor para selfies. Se o Galaxy A30s leva a melhor em fotos, o G8 Power já mostra ser uma melhor opção para gravar vídeos. Ele filma em 4K enquanto o da Samsung fica limitado apenas a Full HD. A estabilização mais eficiente no Motorola, desde que você se contente em gravar na mesma resolução do Galaxy. Os dois permitem filmar com a grande angular e, mais uma vez, temos melhor estabilização no Motorola. A qualidade é decente para gravar de dia, porém à noite terá vídeos bem mais escuros com ambos. A frontal grava em Full HD nos dois e apresenta qualidade similar. A captura de áudio também é boa, com um som um pouco mais nítido no Galaxy. Fechando a parte de câmera, damos mais um ponto ao G8 Power. Qual é mais barato? O A30s normalmente pode ser encontrado por volta de 100 a 200 reais mais em conta e vem aparecendo em promoções na faixa de R$1.000. Como o da Samsung é um celular mais completo e acessível, seu custo-benefício é superior. E fechamos o nosso comparativo com mais um ponto para o Galaxy A30s. O Moto G8 Power pode atrair pela promessa de longa duração de bateria, porém o Galaxy A30s se mostrou ser uma opção melhor de compra. Ele é mais fino e leve, tem melhor tela, é mais rápido, passa menos tempo na tomada, tira melhores fotos, especialmente selfies, e ainda custa menos. Sem falar que o Android modificado da Samsung traz vários recursos extras. O Moto G8 Power só valerá a pena se ele estiver mais barato que o rival da Samsung, o que não é o caso por agora. Mas se você sente falta de som estéreo, quer bateria para mais de um dia, acha vídeos mais importantes que fotos, e não curte o design traseiro mais exótico do Galaxy, então pode valer a pena investir no Motorola. E se já fez sua escolha, basta clicar nos links aí da descrição para encontrar as melhores ofertas para estes e outros modelos. Aproveita para comentar aí abaixo, você prefere Motorola ou Samsung? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.